Saudações a todas as criaturas despertas, alertas no vigiai e orai, buscando ainda mais informações e buscando ainda mais imersões em nós mesmos para compreendermos muito mais do que é universal e do que é cósmico e espiritual. Estamos aqui folheando Psicologia de Gratidão, um livro composto por Joana de Ângeles, conhecida de alguns, dizendo que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra, e ela explica algo como que trazendo de Carl Gustav Jung a ideia de ego e self, ou Selbst, já mencionado em algumas reflexões nossas aqui, mas dizendo assim: os sentimentos inferiores, herança perversa do trânsito evolutivo, quando no período assinalado somente pelo instinto dominador, constituem presídios sem grades que limitam a movimentação emocional e espiritual do ser, constrangendo o processo iluminativo e gerando sofrimentos. Então, estes casos que nós temos aqui neste planeta, chamado planeta Terra, nós temos exatamente diversos casos espalhados pela grande massa da humanidade, dessas grades limitando movimentação emocional. O que quer dizer com movimentação emocional? Sim, de transcender algumas barreiras, aquelas barras que comentamos na comunicação anterior, mas transcendermos ou transmutarmos essas energias para que essa movimentação emocional ela possa ser um arquétipo ao invés de sombra, colocar-se no processo de arquétipo no sentido de ser utilitário para a alma em experiência possa ir se utilizando dessas novas conquistas, dessas novas ampliações desse raio de desenvolvimento espiritual e proximal. Assim, constranger o processo iluminativo e gerar sofrimentos, responsáveis por ressentimento, raiva, ciúme, que transformam em conflitos graves no comportamento humano. E ainda diz: esse ego primitivo tem por obrigação consciente eleger o bem-estar e a saúde como diretrizes. Tem por obrigação consciente, não é no inconsciente, ser consciente do inconsciente ou inconsciente do consciente. Ser consciente, eleger o bem-estar e a saúde como diretrizes que lhe facultem harmonia, ensejando a identificação com as aspirações do self, do espírito, em estágio superior de percebimento da finalidade existencial. Por que estamos aqui? Permanecendo na condição de sombra mordosa, dá lugar à instalação de emoções igualmente primárias, que a razão bem direcionada deverá superar. Lá nos estudos de André Luiz também falávamos a respeito de ser apenas um problema de direção. Para onde direcionamos essas energias? Para onde direcionamos toda a nossa potencialidade da alma? E aí, para iniciarmos esse nosso pensamento de hoje, essa nossa transmutação de energias de hoje, mais alguns parágrafos. Ressumando com frequência do inconsciente pessoal, afastam o paciente do saudável convívio social, fazendo com que seus relacionamentos domésticos sejam desagradáveis, de agressividade ou de indiferença, distanciamento ou de introspecção rancorosa. O ser humano, graças à conquista da consciência, está destinado à individuação que alcançará mediante a perfeita fusão do eixo ego-self. Então já falávamos em outras reflexões a respeito da não necessidade da destruição ou do isolamento do ego em si, vamos dizer, desta persona ou destas personas que compõem o ego, vamos dizer assim, este ego mortal, esta mente mortal também dizendo. Então, esse eixo ego-self, a completude, retornará à unidade que sofreu fissão durante o processo antropossociopsicológico da evolução através das sucessivas reencarnações, dessa roda de samsara, nesta prisão de prisão escola, hospital, seja como queiram classificar. Então, conforme Jung declarou, a individuação é o processo de diferenciação que tem como objetivo o desenvolvimento da personalidade individual e da consciência do ser único, indivisível
e distinto da coletividade, quando o self atinge a culminância da sua realidade imortal. Assim, a serviço do equilíbrio, da harmonia emocional e psíquica. Harmonia emocional e psíquica. Toda essa energia, isso tem sido constantemente falado por todas as fontes, que quando uma ideia está pronta, ela vem de diversas fontes e vai sendo confirmada pelas demais fontes, da fonte geradora e daqueles que se colocam à disposição da fonte da vida, trazendo a ideia sobre esse equilíbrio de harmonia emocional e psíquica que estamos falando, que se permanecem as criaturas apenas na energia yang, e mais uma vez é preciso que aprofundem os conceitos para que não se percam nos conceitos mundanos e errôneos que causam muito distúrbio no campo e distúrbio na compreensão de certos conceitos, vamos chamar assim, espirituais e cósmicos. Então, para este equilíbrio, muito do que fala, por exemplo, o movimento Tao, o movimento do taoísmo, desta questão do equilíbrio, a questão do equilíbrio entre o yin e yang, ou seja, a força geradora e aquela força que é de uma certa maneira acaba dissipando as energias, que isto é natural para que seja assim, para que esse equilíbrio possa então construir e desconstruir constantemente para a renovação de ambientes, para a renovação de instrumentos para que a evolução permaneça e continue. E sim, nós estamos na era de retornarmos ao composto, retornarmos à ideia deste planeta ter a energia Yin como dominação, sim, mas não dominação no sentido mundano de novo, se pegarmos o sentido Yang, vamos interpretar esta questão dominação como algo que possa ser agressivo, mas muito pelo contrário, de dominar no sentido de fazer grande número e estar composto por uma grande massa nesta humanidade que aqui permanecerá. Assim, diante desse processo de, vamos dizer, de equilíbrio entre Yang e entre Yin, de todo esse processo de equilíbrio que para que a vida possa se resignar e restaurar e regenerar de alguma forma, e até para alcançar a redenção, porque não basta apenas resignar-se, não basta apenas entrar na vibração do campo da gratidão, ou seja, ser grato por tudo, de todas as oportunidades, o tempo inteiro, e assim alterando as ondas, alterando a ondulação deste campo, certamente que o resto vos será acrescentado, como está na fala do mestre Sananda, enquanto Jesus de Nazaré. Aí vamos em Mundo Regenerado também, livro por Joana de Ângeles, falando um pouco sobre resignação. Resignação é uma virtude pouco considerada na vilegiatura humana, dando lugar a aflições perfeitamente dispensáveis ao processo evolutivo existencial. Perfeitamente dispensáveis. Isso quer dizer que uma grande porcentagem das ações, uma grande porcentagem das reações, uma grande porcentagem deste ciclo de reencarnações é completamente e perfeitamente dispensável ao processo evolutivo existencial. Isso quer dizer que não necessitamos ser o equilíbrio for alcançado. E aí falávamos entre ego e self, falamos aqui também entre as forças criadoras, as forças centrífuga e centrípeta, que vão se equilibrando entre yin e yang para que as novas oportunidades de experiência possam ir surgindo. Quase desconhecida, a resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de todas as criaturas, mas isso não quer dizer aceitação no sentido de sermos coniventes, vamos dizer assim, com a ação de algumas criaturas que ainda permanecem no lodo da vida, ou seja, naquele pensamento individualista, egoísta, etc., e querendo obter ainda vantagens, tudo aquilo que foi considerado nos pensamentos anteriores, principalmente em A Vida no Mundo Espiritual, quando falávamos inclusive de libertação. Conscientizando a respeito do insucesso não esperado num empreendimento, faculta o reexame tranquilo do acontecimento negativo, abrindo possibilidade de reiniciá-lo em nova óptica com o mesmo entusiasmo da vez anterior.
Esta é a experiência. Esta é a mesma experiência dos seres de experiência, mencionados inclusive no livro de Urântia, por exemplo, falando dessas questões chamadas evolutivas ou transcendentais ou em processos assim. Quase sempre, quando algo tem lugar negativo numa realização, o indivíduo permite-se a dominação do ego. Então algo não deu certo, algo realmente não foi conforme o esperado. Então o ego volta a assumir aquele propósito de dominação, e aí sim no sentido mundano, no sentido de sede de poder, e aí de controle, de ter controle de tudo, ou seja, querer controlar algo que está completamente acima, inclusive deste cérebro, do cérebro perispiritual, do corpo mental concreto, até chegar no corpo mental abstrato, que aí sim teria uma visão muito mais ampla, vamos dizer, visão apenas por pobreza de linguagem, mas um sentido, vamos dizer assim, sentidos muito mais amplos que poderiam ser alcançados. Então, no seu procedimento, considerando absurdo o resultado desagradável, e se entrega à revolta ou ao desânimo, exatamente quando por um pouco de esforço encontra-se preparado para o êxito, ou seja, quando encontra-se aquele mal-estar da perda, aquele mal-estar do competitivo, desse ímpeto reptiliano de competição o tempo inteiro, de dualidades, de bom e ruim, de melhor ou pior, de qual colocação e qual status estamos o tempo inteiro nessa competitividade que não habita mundos regenerados, de maneira absoluta não habita mundo regenerado, esse processo de competição. Isso é apenas para que possamos o tempo inteiro vibrarmos efusivamente e estarmos perdendo energias nossas quando vibramos assim. Ao invés de concentrarmos essas nossas energias, o prana, o plasma, o fluido vital e todas as energias que podemos interagir, vamos inclusive incluir de nossos irmãos elementais, todas as questões das quatro forças do planeta ou da vida, vamos dizer assim, todas essas questões que alguns vão chamar de magia, alguns vão chamar de questões mais esotéricas ou questões até de controle. Por exemplo, quando falávamos das questões de reger as energias em comunidades anteriores à raça adâmica, por exemplo, ou na raça adâmica em si, que seriam aquelas onde as gravidades, as polaridades poderiam ser invertidas ou comunicadas, ou as frações do tempo podem ser alteradas, os quadros podem ser, de alguma maneira, transmutados, vamos chamar assim, para termos algum sentido nesse nosso vocabulário ainda escasso, mas resignação como estado de consciência do dever cumprido e da incapacidade de executá-lo, fez-se aquilo que poderia ser feito, mas a incapacidade de executá-lo, de forma a resultar da maneira feliz esperada. Quando se aguardam resultados sempre favoráveis, vive-se numa redoma de presunção que resulta do egoísmo exacerbado. E aí nós estamos voltando a falar numa redoma, prende-se a uma redoma. A prisão, muito falado também em psicologia da gratidão, falando sobre esta grade invisível, esta prisão. E aí, justamente por não alcançarmos aquilo que o ego projeta, mas nós não estamos aqui experienciando enquanto egos. O ego é um dos elementos fundamentais, até por que não dizer, ou, vamos dizer, elementos didáticos, ou seja, tanto esta criação dessa personalidade, porque os nomes, ao longo de muitas e muitas existências e muitas experiências em escolas diferentes, ou em planetas diferentes, ou em galáxias diferentes, ele traz como se fosse um certo label, como se fosse uma certa etiqueta, como se fosse um certo reconhecimento diante das memórias acásticas que vão passando, tanto aquelas memórias, vamos dizer assim, memórias emocionais arquivadas
no perispírito, mas que também tem a sua transmutação de arquivo, que vai ser armazenada também no corpo mental concreto, para que então todas essas sequências, esses quadros do espaço, vamos dizer assim, da vida eterna da criatura, possam também ser armazenados. E aí tudo administrado do corpo búdico, mas do corpo mental abstrato, que vai ter uma certa movimentação administrativa dentre essas possibilidades e dentre essas experiências registradas. Então, essa redoma de presunção é justamente o processo da roda de Sansara, é justamente o processo que vive-se ainda alegando-se sobre ação e reação, entendendo que não fiz o que podia e o meia-culpa volta muito forte, talvez não com as agressões mais da matéria densa, mas talvez com as agressões mentais contra si mesmo, e aí processos diversos de depressão caindo justamente naqueles pontos falados em Psicologia da Gratidão, a respeito de cair em depressão, quando o ego domina, etc, etc. E aí nós temos essa possibilidade do ego conversar com o self, e é justamente essa a ideia. A dominação do ego no seu procedimento absurdo e resultado desagradável, revolta ou desânimo, revolta ou desânimo. Então, mesmo que a criatura, por uma necessidade social, conserve-se mais amena, mais restrita, em algum momento todo esse sentido, todo esse sentir, esta possibilidade vai se externalizar em alguma ocasião, quando ela se sentir talvez um pouco mais segura, sabendo que se externalizar naquele momento, e aí são as diversas psicoterapias do universo e da vida, que pode ser uma delas, por exemplo, a convivência familiar, a convivência em um trabalho convencional ou não convencional, a convivência em um grupo de estudo, a convivência em uma tarefa espiritual ou uma tarefa até dentro das religiões, seja como for, cada um é livre para escolher aquilo que necessita, aquilo que a alma necessita para experienciar e para viver. O aparente erro constitui ocasião para aprimoramento da habilidade de bem desempenhar as tarefas que promovem o progresso. Aparente erro. Ou seja, não há erros, já falávamos nas comunicações anteriores, não há erros, como a frase que nos marca bem na filmografia, em Nosso Lar 1, não no 2, mas em 1, quando o André Luiz vai procurar uma informação e de repente alguém diz: não há erros, meu senhor, e realmente continua não tendo erro, quando, por exemplo, até no filme, por exemplo, Nosso Lar 2, quando chega a uma confirmação de um companheiro, daquela excursão ali, daquele processo, daquela tarefa, vai questionar alguma coisa como se houvessem possibilidades de erro, e ali diz-se: não há erros, certamente não com essas palavras, mas com essa intenção. Então, quem não está emocionalmente preparado para o erro, vamos repetir, porque isso é muito importante e fundamental para a nossa reflexão de hoje. Quem não está emocionalmente preparado para o erro, para o equívoco, menos está capacitado para o êxito. Como todos são seres falíveis na pauta das realizações, acerto e engano são probabilidades finais de toda ação significativa. Nossa, mas falávamos agora há pouco que não há erros, sim, não há erros no planejamento cósmico e espiritual da fonte divina. Não há erros. O que há são escolhas, possibilidades, e dentro dessas potencialidades e dentro desses processos quânticos, vamos dizer assim, que tudo ao mesmo tempo está vivo em potencialidade entre futuro, presente e passado. Mas quando optamos como observadores para colapsar esta onda, para transmutarmos a onda em partícula, essa partícula, ou seja, aquilo que está parecendo fixo, aquilo que está parecendo algo mais estável, que não é mais estável, que vamos lembrar novamente que tudo está em movimento o tempo inteiro, tudo está em readaptação o tempo inteiro, não há nada que seja estável eternamente desta forma como pensamos, nada do corpo, nada das partículas, ela pode ser estável por muito tempo. E muito tempo, vamos dizer tempo no sentido mais
cósmico e não no tempo, este tempo do planeta Terra, né? Que chamamos agora, este tempo de horas, de dias, etc. Então, a preparação emocional para o erro, para o equívoco, ou seja, o equilíbrio no que é colocado como expectativa, seja qual for a situação. A grande passagem, a grande transmutação dá-se justamente com a questão da abstração. Quando nós vamos no pormenor desse processo, quando nós vamos nos detalhes de alguns processos, nós perdemos a capacidade de abstração, mas nós estamos em desenvolvimento ou em despertamento, vamos chamar assim, porque já em, em, em síntese ou próprio, preparado, em germe, vamos dizer assim, para despertar, temos tudo o que necessitamos por sermos criaturas de Deus, por sermos criaturas e estarmos na fonte divina. Então, todas as características que nós atribuímos a Deus, nós também a temos relativamente, de alguma forma, para que possamos experienciar e, ao mesmo tempo, estarmos conectados diretamente à fonte criadora. Não há como nos desconectarmos, apenas aparentemente nos desconectamos. É só para nós estamos desconectados, porque para a fonte não há desconexão. Mas para um lado desta comunicação, parece, isso é apenas pedagógico, é didático, que estamos desconectados da fonte. E foi inserido nas mentes humanas da Terra de que estaríamos desconectados e precisaríamos fazer sacrifícios enormes e expectativas enormes, traçarmos linhas enormes de vencedores para que, enfim, possamos sermos recebidos à direita de Deus e não à esquerda, enfim, com toda essa possibilidade mitológica que foi sendo criada a respeito das situações cósmicas e das situações espirituais. A resignação ante um acontecimento negativo valoriza o aprendiz para conservar-se humilde perante a grandeza da vida, por mais se agigante a capacidade de conhecer, de saber sempre, está-se na condição de um verme pensante, contemplando a magia surpreendente do cosmo nas suas mais gloriosas facetas. Então não importa o quanto um ser seja evoluído, que consiga se destacar da massa e dizer, nossa, mas que evolução, mas que alcance, mas que poder de abstração, e quando se desloca minimamente deste orbe que está na periferia, como muitos já dizem, e lembram no braço de Órion, afastado, não estamos próximos ao centro da galáxia, não estamos próximos ao centro do sistema solar ainda. Então vamos dizer assim, estamos relativamente afastados pela segurança de nossas experiências, porque Deus, o Todo Sábio, não traz erros em suas programações e estratégias. Então estamos afastados por uma questão de segurança, assim como isola-se, vamos dizer assim, o ego, e é até um mecanismo de defesa quando disse, por exemplo, que o ego, quando assume esse poder, ou seja, somente as questões mais comezinhas, mais mundanas, e vão tomando, inclusive em administrações espirituais, vamos dizer, por que não dizer, em casas ditas religiosas ou ditas espiritualistas, ou seja como for, mas administrações que acabam por tornar-se, justamente pelo ego de dirigentes, o ego de criaturas que estão responsáveis por aquele movimento, vão acabar sendo só com os olhos, mesmo parecendo ser espiritual, mas vão apenas ser os olhos das questões mais materiais. E nós não estamos aqui para alcançarmos com um espírito amigo, Joana de Ângeles, com outros espíritos que vão se comunicando conosco e através de nós outros, mas juntos nós vamos trabalhando diante das nossas possibilidades, porque o médium precisa constantemente se equilibrar, constantemente se elevar, constantemente acelerar essa vibração
atômica para que as comunicações possam ser mais lúcidas e possa ser menos interferência e mais contribuição, porque algumas pessoas vão pensar que a questão chamada mediúnica, que nós sabemos que em sociedades mais avançadas não trata-se de mediunidade, porque tudo fica a descoberto, vamos dizer assim. Tudo é natural, a comunicação é natural para as criaturas, subindo essas dimensões novamente, como estamos angariando fundos, vamos dizer assim, para estarmos na quinta dimensão novamente e respirarmos o que a Terra já respirou, Lemúria, Atlântida e outras sociedades que já habitavam nessas vibrações e acima até. Então, estamos aqui tratando da sapiência e da urgência de certos deslocamentos de criaturas. Então, quando alguém, em um momento dito aí transição planetária, dito Apocalipse, de João Evangelista, o Espírito Orion, João Evangelista, mesmo que Chico Xavier, enfim, mas traz, né, a ideia dessa separação que muitos falam aí ainda da plantação do joio e trigo, enfim, de todo esse processo, mas é simplesmente saber, eu estou apto, eu me sentiria à vontade em trabalhar com as questões mais abstratas? Ou eu ainda estou muito preocupado, vamos dizer assim, com as coisas muito particulares, vamos dizer assim? Porque uma das questões de tornar-se cósmico universal, ou até os que dizem, por exemplo, serem universalistas, ou até espiritistas, ou até espíritas, ou espiritualistas, enfim, mas de uma maneira a começar o processo de ampliar o campo de análise, o campo de visão, o campo de sentir, porque tudo isso, nós não tratamos aqui, algumas pessoas confundem muito a questão do sentir com a experiência emocional do corpo perispiritual. Mas este corpo perispiritual, que é também chamado de corpo emocional, onde abrigam as questões emocionais das vibrações, nós temos as questões dos centros de força ou chakras, né? ou plexos, vamos chamar assim. Mas são apenas nomenclaturas que querem dizer a mesma coisa, ou seja, não há por que brigar se um usa A ou B. Isso é extremamente infantil em qualquer comunidade, seja ela religiosa ou não religiosa, ou filosófica, seja como for. É extremamente infantil qualquer discussão a respeito disso, de dizer que aceito ou não aceito tal ou tal autor, tal ou tal palestrante, tal ou tal estudioso, tal ou tal servo da luz, ou servo de Deus, ou de Sananto, ou de Jesus, porque ele usa esta ou aquela palavra, ou porque ele se assemelha mais a este ou aquele movimento, ou ele traz informações que são desta esfera, ou desta parte da esfera, ou do globo, enfim, ou desta, vamos dizer, deste quadro seleto do espaço, do tempo, da história, enfim, de todos nós, de todas as criaturas que habitam aqui neste universo de Sananda, este universo local de Nebadon. Enquanto se está fixado em termos de limites, muito fácil se lhe torna abarcar, conter, o conhecimento reduzido, mas benéfico à existência, fixado em termos de limites. Então, enquanto as barras de limites estão muito próximas e nós não conseguimos transmutar e ao uso daquilo que comentávamos a respeito da energia vril que poderiam manipular, ou vamos dizer assim, integrar a energia vril e assim administrar para que as questões gravitacionais elas possam ser mutáveis, enfim, todo aquele processo. Inclusive, muitos desses conceitos sobre a energia vril e muitos desses conceitos da magia, elas são idealizados na ficção chamada, na série Star Wars, na série falando principalmente das questões Jedi, das questões de todas as criaturas que trabalham com esta chamada força, que a força esteja contigo, e é o mesmo conceito, o mesmo assunto, vamos dizer assim, de energia vril ou prana, ou essa energia cósmica universal que abriga todos, mas que ela realmente transmutada para cada planeta e transmutada para cada corpo também, porque um perispírito não é semelhante ao outro em sua movimentação. Então esse corpo emocional, quando tem esses termos de limites, essas barras aí, quando alcança esse limite,
o ímpeto é sempre de deixar o ego controlar, porque o ego tem a propriedade para lidar com essas situações de limite. Mas, quando a criatura entende que as barras, não as barras de limite, mas as barras de acesso, elas estão ali por uma razão muito simples, de que é para fazermos uma ponte, ou até podemos dizer um túnel, ou até que aí vamos conectar com algumas ideias das dobras, enfim, dobras espaciais entre dimensões e tudo aquilo que se coloca ainda como ficção neste mundo, mas que são realidades em outros planetas, em outras comunidades espaciais ou comunidades humanoides ou humanas, enfim. Essa questão é alargar a visão, que é o que diz inclusive no parágrafo, quando se alarga a visão em direção ao universo, todas as possibilidades de entendimento esbarram na infinitude das suas expressões gloriosas. Aprende que luta é caminho de ascensão, mas que vitória é algo que somente se pode anelar após as experiências repetidas nas etapas iniciais. Que a experiência leve à perfeição, tudo bem. Que o Espírito, como está lá em O Livro dos Espíritos, Espírito Verdade, a Pleiade Espírito Verdade, que fala como uma plétora, como uma voz só, mas que está lá a plétora, manifestação de Sananda, enfim. Sobre ser o caminho da ascensão e sobre ser essas experiências onde o Espírito precisaria experienciar tudo. Quando falamos aqui experiências repetidas nas etapas iniciais, permitamos aqui uma reflexão sobre não repetidas, porque nós não estamos efetivamente repetindo uma experiência. Pode ser que semelhante experiência, por conta da lição não ter sido ainda trazida à consciência, como vamos lembrar Carl Gustavo Jung dizendo que a realidade é aquilo que é trazido à consciência, mas não necessariamente a consciência deste cérebro ou a consciência desta mente mortal, mas pode ser a consciência do espírito, da mente espiritual, que é além do concreto, que é quando alcança-se o corpo mental abstrato. Porque todas as questões do corpo mental concreto, dos 4 corpos, vamos dizer assim, dessas 4 camadas pedagógicas, vamos dizer assim, porque todas representam uma coisa só, o concreto. As experiências concretas, as experiências entre onda e partícula. Trata-se das partículas. Ou seja, partículas no mundo perispiritual, partículas no campo mental, partículas no duplo etérico, vamos dizer assim. Então nós estamos tratando desses 4 corpos chamados, ou 4 dimensões, ou 4 camadas, enfim, de experiência da alma e do espírito, porque a alma, nessas 4 chama-se alma, enfim, que experiencia, para depois chegar ao espírito, propriamente dizendo. Quando falamos a respeito de repetidas, elas não são repetidas. Apesar de, com todo o seu alcance, Joana de Ângeles ter colocado em Um Mundo Regenerado a ideia de experiências repetidas, nós sabemos, ela sabe, e todas as almas que compõem a sua egrégora, vamos dizer assim, que não é de hoje, mas desde das questões franciscanas e até, por que não dizer, desde as questões da convivência com Jesus, né? Antigamente, trazendo a ideia de que nós repetimos alguma coisa, alguma experiência. Nós não podemos repetir a experiência. Mesmo quando espíritos são levados àquele chamado reset. Então vão levados ao sol central, porque tudo se tentou para que a criatura conseguisse despertar para entender quem ela é. Passar pela experiência e voltar para si mesmo. Passar pela experiência e voltar para si mesmo. É sempre essa ideia de ter essa mobilidade. E aqueles que estão presos, que estão limitados, é justamente o que fala o texto, né? Fixar termos de limites, muito fácil se torna abarcar o conhecimento reduzido, mas benéfico à existência. A ignorância é uma bênção. É uma bênção para quem? Para quem quer controlar. Quanto mais conhecimento, mais campo de movimentação. Não quer dizer que vá se trazer esse conhecimento e vá poder se utilizar a qualquer momento. Tanto é que está bem claro, tanto nas obras, falando um pouco sobre o filme recente que todos estão assistindo, Nosso Lar 2, mas quando
tenta-se aplicar algum conhecimento, vamos dizer assim, não é o suficiente. Porque se não tiver essa conexão, essa integração, tem que ser uma integralidade e uma integração com todas essas experiências. A experiência é vivida no corpo denso, certamente. Então, está com o ego vivendo. Mas no perispírito também o ego atua. E por vezes, até mais, por estar mais acelerado o processo atômico, ou seja, a vontade do espírito, ela se dá, ela se realiza com muito mais facilidade, por estar sem essa camada mais densa, sem a camada, inclusive, do duplo etérico, que faria essa transferência ou essa manutenção dessas energias. Ainda mais quando estamos falando, por exemplo, da questão do corpo mental concreto, que alguns vão chamar de inferior, mas nós preferimos, nesse momento, trazemos a ideia do concreto justamente para didaticamente entendermos que todo esse processo trata-se do concreto, trata-se da partícula. Então, estamos aqui refletindo sobre a não possibilidade de repetirmos uma experiência, mas sim pela similaridade dos conceitos e da lição a ser aprendida, da experiência somatizada, porque normalmente se usa somatizar num sentido até com viés negativo, enfim, pela antimatéria que se acumula no perispírito, no corpo emocional. Imaginemos então um corpo de matéria perispiritual, emocional, ou seja, com tudo aquilo que foi vivido emocionalmente, todos aqueles casos não resolvidos, tudo aquilo que não foi discutido com alguma psicoterapia, com alguma terapia, seja terapia da imersão nos meios sociais, seja terapia isolada com profissionais, terapeutas, ou psicoterapeutas, ou psicólogos, ou enfim, toda criatura que precisa, né, desta dimensão e também na dimensão perispiritual, porque existem os consultórios, existem também as questões de tratamento contínuas, né, inclusive no campo do mental concreto. Inclusive o mental concreto é um dos temas muito abordados aí quando se fala sobre a obsessão, quando se fala sobre o domínio, né? Alguns vão dizer dos escuros, das forças involutivas, né? Enfim, de arcontes ou de outras, né, demiurgos e outros termos que vão sendo utilizados para falarmos da mesma coisa. Então, já passou da hora, vamos dizer assim, que todos os processos religiosos, filosóficos, científicos comecem a conversar de maneira mais clara e mais salutar, de uma união natural, que precisamos ter um pouco mais de, não vamos dizer padrão, mas vamos dizer assim, de avanço nos conceitos que utilizamos por tanto e tanto tempo. Não é que devemos negar todos os conceitos que foram experienciados por cada criatura. Eu vivi nesta experiência religiosa, nesta experiência científica, nesta experiência filosófica, nesta experiência emocional. E aí eu trago esses termos e eu quero levar para uma outra experiência, que aí tem um contexto diferente, eu tenho dificuldade de adaptar. Quando eu tenho dificuldade de adaptar, a primeira coisa a fazer é deixar o ego assumir. Se o ego assumir, ou seja, a conexão com o self, consigo mesmo, ela é deteriorada. Nós temos aí as frases finais de últimos parágrafos. Aprende que a luta é caminho de ascensão, mas que a vitória é algo que somente se pode anelar após as experiências nas etapas iniciais. Omitimos agora repetidas justamente porque discutíamos a respeito disso. Mas experienciar, praticar, vamos dizer assim, praticar aquilo que está no campo mental para experienciar efetivamente, porque uma coisa é ouvirmos ou lermos aquilo que alguém produziu sobre a sua experiência, sobre a sua análise e visão do que está acontecendo. Outra coisa é nós entrarmos realmente no que chamam método científico e experienciarmos aquilo. Fala-se do mundo espiritual. Então vamos visitar o mundo espiritual. O que o impede de visitar o mundo espiritual? Se basta dormir o corpo, já estás no mundo espiritual. Ou pelo menos, vamos dizer ainda, na camada de controle, em terceira e quarta dimensão, tudo bem, mas que alguns já alcancem, vamos dizer aí, a quinta dimensão numa conversa mais lúcida, com outros espíritos, com irmãos espirituais. Porque todos somos irmãos, não importa a dimensão, não importa onde estamos, somos todos espíritos, somos todos parte desta grande onda,
emitida neste universo dos universos, vamos chamar assim, ou do cosmo, vamos chamar assim, no austro do Criador. E estamos em conexão com este universo local, com os outros universos locais, vamos dizer assim, dentro do superuniverso e por aí vai. Nós somos criaturas que habitamos diferentes planetas, diferentes galáxias, diferentes, inclusive como fractalidades, simultaneamente, paralelamente, multidimensionalmente. Por isso nossas tarefas, inclusive as tarefas que estamos agora envolvidos, agora não, mas já faz algum tempo, no despertar natural desse processo chamado encarnatório, desse processo do mergulho na matéria densa, estamos envolvidos em tarefas multidimensionais. Ou seja, não cabe mais analisar somente aquilo que é tangível do ponto de vista do tato ou dos 5 sentidos, mas sim tornar tudo natural como a integralidade de todos os processos. Certamente que em alguns elementos da sociedade nós não vamos exteriorizar todo este sentir, ou toda esta movimentação, ou tudo aquilo que é uma realidade em nossos ambientes. Porque certas criaturas, ainda por proteção, têm essas barras de limite. E pouco a pouco essas barras de limite precisam ser transmutadas em barras de acesso. E essas barras de acesso, seja com toque, seja efetivamente só com os comandos naturais, comandos mentais, pode-se, quando se está conectado com todos os centros de força, principalmente quando fala-se do coronário, quando fala-se do cardíaco, e cardíaco e coronário, nessa ligação, claro que frontal, laríngeo, todos eles são de extrema importância, mas quando nós temos o que vem do céu que permanece e o que experiencia, se nós pensarmos até na ficção, né, na ficção aquilo que concentra-se nas figuras que são chamadas de corpos, vamos dizer, corpos robóticos ou corpos de androides, enfim, concentra-se nessa região, concentra-se exatamente onde está o cardíaco, o centro de força cardíaca, concentra-se um foco de energia que é justamente para isso, para sabermos que existem esses corpos, e nós temos corpos eletromagnéticos que são diversos circuitos colocados à disposição, mas de uma maneira, vamos chamar biologicamente, né, bio de vida, mas de uma maneira não detectável, que isso é natural, não é uma surpresa, não é algo novo, não é algo que, nossa, mas que... Não, de modo algum, mas nós já temos partes repostas do corpo que elas se adaptam ao restante do corpo, isso quer nos dizer alguma coisa. Isso quer nos dizer que é a naturalidade da vida. A vida não é este corpo denso, mas este corpo denso é um instrumento, é uma pedagogia, é um processo de experiência, é um mergulho, é um escafandro, vamos dizer assim, mas um escafandro com movimento mais ou menos, dependendo da criatura, dependendo da experiência, dependendo da necessidade, mais ou menos livre, mais ou menos liberto. Depende também dessa questão de comunicação self, selbst, né? Selbst, ou ego, certamente. Nós não estamos aqui só falando da psicanálise em suas origens, de falar de ego, superego e id, por exemplo. Mas nós estamos falando do ego já com Carl Gustav Jung, dessa psicoanalítica, e de Joana de Ângeles administrando esse processo, que Joana de Ângeles não iniciou esse pensamento simplesmente nesse processo na Terra, nesse momento, nossa, porque se estabeleceu... junto a Divaldo Pereira Franco, junto àquela tarefa. Não, de modo algum. Nós estamos falando aí também das passagens de Francisco de Assis, junto a toda essa aprendizagem, né? Como Clara. E Francisco de Assis, que citávamos há pouco sobre o Spirituorium, que é o mesmo, né? Enfim, Chico Xavier, enfim, João Evangelista, todas essas passagens, né? Mas também falamos a respeito de tudo aquilo que, aquele encontro, né? Falávamos lá no estudo, na reflexão de A Vida no Mundo Espiritual sobre o fermento que leveda toda a massa. E nesse momento que o fermento, ou seja, a vinda de Jesus, leveda toda a massa, alguns escolheram naquela imersão. Imaginemos então que alguns, né, no movimento espírita é muito comum dizer que é o coordenador do orbe. Certamente que é o coordenador do orbe, mas ele não é somente do orbe, mas ele não é somente da galáxia, enfim, realmente é a criatura das suas... Algumas iniciativas, né, espaciais vão dizer que é o Torga, algumas outras iniciativas vão dizer que são os últimos trabalhos dos 7 ou dos 12, enfim, dependendo
da classificação, mas isso é tudo, essa questão numerológica, né? Ela é muito didática nesse momento. Então, para que entendamos essa didática do processo de cada um. 70 vezes 7, todo aquele processo, né? Nós falávamos isso a respeito na reflexão anterior. Então, aprende, portanto, a aceitar o insucesso com a mesma atitude de resignação que se espera quando a empresa é desafiadora. Então nós estamos diante de um desafio. O desafio estamos no planeta Terra. Temos muitas criaturas que são apenas fantochezinhos, vamos dizer assim, fantoches, sem desrespeito nenhum, mas como encarando uma realidade fina, realidade crua, que a nossa tarefa hoje, todas as criaturas que se conectam com esses comandos, com esses vídeos de iluminação própria, vamos dizer assim, precisam entender, compreender que o nosso processo, quando percebemos criaturas ainda afundadas nos charcos, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, é muito fácil para criaturas sensitivas perceberem em que estágio essas criaturas estão. Se elas estão, por exemplo, ali porque estão no seu controle e é por sua vontade, ou se estão simplesmente servindo de fantoches para manipuladores, para alguns chamam de magos negros, cientistas das trevas, seja como for queiram chamar, alguns chamam de processos obsessivos, de forças do mal, etc., porque o mal, na verdade, é só a pseudo-ausência do bem, porque o bem não fica ausente jamais. Mas, novamente, é como se eu quisesse cortar uma comunicação e a comunicação continuasse e apenas eu não estou infantilmente, não estou querendo ficar consciente de que eu estou recebendo. Ou seja, eu caio numa inconsciência. E esse processo de inconsciência, por vezes, faz acontecer, inclusive, a perda do corpo emocional, justamente por não lidar com esse processo de emoção. Por isso a importância desse assunto que estamos tratando aqui. Não só quando tratamos das questões da valorização da vida, que é sempre pela vida, não importa o estágio, porque tudo isso é vida, toda essa experiência é vida. A vida é eterna, a vida é cósmica, a vida é espiritual, certamente. Então, nós estamos aqui com os primeiros passos aí, falando com e falando através e falando junto a um espírito amigo e também trazendo alguns conceitos, algumas literaturas de Joana de Ângeles que também chama-se Um Espírito Amigo, assinado no Evangelho segundo o Espiritismo e outras passagens assim. Então, que tenhamos mais consciência de nossa própria consciência e não mais da inconsciência. E aí sim estaremos conectados a essa ideia do self, essa ideia de sermos espíritos e estarmos conscientes, somos espíritos. Estamos experienciando nesta dimensão, tudo bem. Então vamos entender essa dimensão, integralizar, mas não nos isolarmos. Novamente, o que falávamos anteriormente. Estarmos neste universo, mas não sermos deste universo. Somos criaturas livres em Deus. Livres em Deus. Se Deus é por todo o cosmo, nós também chegaremos a todo o cosmo. Saudações a todas as criaturas e que sejam mais lúcidas para sempre.